Olá, gente querida do canal Paz e Bem, do canal Filosofia em Movimento. E estou aqui para a gente continuar a leitura daquele clássico, né, da literatura feminista, da Silvia Federici, que se chama O Caliban e a Bruxa. E já avisando que agora, em fevereiro, né, nós vamos recomeçar o grupo de estudos, e que é teoria e prática, né, de uma filosofia corporificada para educação somática e psicoterapias. Me chamem no Instagram, Fernanda Carlos Borges no Instagram, lá no direct, daí a gente vai se informando, eu vou informando mais você sobre isso. Serão duas turmas, uma na quarta-feira de manhã e outra no sábado de manhã, de 15 em 15 dias, quinzenalmente esses encontros, tá? Tá, então agora vamos partir para a leitura do livro. Então, hoje a gente vai falar sobre um subcapítulo, né, que ela conta sobre o encarecimento dos alimentos nessa transição da organização, né, econômica feudal para a organização capitalista e como que essa política de preços defasou os salários e como os alimentos ficaram super caros e como as mulheres foram as mais afetadas por isso, e também como que as mulheres se organizaram quando a terra foi totalmente apropriada pela lógica do capital, né? Quando os trabalhadores rurais, os camponeses, perderam terra e se tornaram assalariados, né? Que é um período em que também as mulheres foram capturadas como bruxas, né? E coincide com esse extremo encarecimento do preço dos alimentos, e é uma ideia que uma imagem de bruxa como aquela bruxa que faz banquetes, enfim, é uma imagem de mulher que se apropria do alimento, né? Ou o contrário, né? Daquela mulher que causa seca. Do século XV até o século XVIII, a fome foi se ampliando com o desenvolvimento do capitalismo, assim, de uma coisa muito terrível, e os preços também subindo muito com relação ao que era na Alta Idade Média, né? E nesse período também pesou sobre as mulheres essa pecha, ou essa acusação de bruxaria, porque se dizia que era bruxa também que destruía o alimento, que os animais morressem doentes. Então, de fato, o que a gente vê, assim, entende quando vai lendo esse livro, é o quanto que as mulheres elas foram o bode expiatório do terror dos primeiros séculos do capitalismo. É isso. O quanto que o capitalismo, nos seus primeiros momentos, de primeiro momento não é 2 anos, primeiro momento pode ser 3 séculos, foi terrível, violentíssimo com relação às mulheres, contra as mulheres. E o quanto que as mulheres foram guerreiras, lutadoras e rebeldes, né? Heroínas na luta contra a fome, a miséria, a exclusão. Aliás, nos primeiros séculos do capitalismo, deixou-se muito de comer produtos animais, porque começou a ficar muito, muito, muito caro, e o gráfico de diminuição, né, de consumo de produtos animais é uma coisa impressionante. E o que acabou caracterizando ao longo desse período, né, desses primeiros séculos de capitalismo, como alimento do povo, foi pão. Então, se na relação feudal se comia verduras, legumes, queijo, vinho, frutas e tal, com o desenvolvimento do capitalismo e as relações todas sendo submetidas ao salário e à inflação e à diminuição do valor do salário, o que aconteceu nesse primeiro momento é que o povo trabalhador, ele parou de ter essa abundância na alimentação autossustentável e começou a comer pão. E, inclusive, os trabalhadores começaram a ser chamados, nesse período, de pobres. Falar trabalhador era igual a pobre, então se falava o pobre, ou seja, o trabalhador, né? Virou sinônimo. Então, né, esse povo, né, deixou de ter acesso à terra e precisava comprar os alimentos que antes havia produzido. E a classe dominante aprendeu a usar o poder mágico do dinheiro para reduzir os custos do trabalho. Em outras palavras, os preços aumentaram por causa do desenvolvimento de um sistema de mercado nacional e internacional, que estimulava a exportação e a importação de produtos agrícolas, e porque os comerciantes acumulavam bens para depois vendê-los por um preço maior. Aí ela conta um caso de 1565, ou seja, século XVI, em que na Antuérpia, aí abre aspas, enquanto os pobres literalmente morriam de fome nas ruas, um depósito desmoronou de tão abarrotado que ele estava de cereais. Então, essa coisa de acumular o alimento para ganhar dinheiro com ele, com exportação, mesmo que ao lado
do depósito, tenha dezenas, centenas de pessoas passando fome e você não dá essa comida para as pessoas. Conhecemos essa história, né? A gente, aqui no Brasil, a gente conhece bem essa história. Então, ela vai dizer que os preços crescentes arruinaram os pequenos fazendeiros que tiveram que renunciar às suas terras e criou-se uma classe de empresários capitalistas que acumularam fortunas pelo investimento na agricultura e no empréstimo, emprestando dinheiro, numa época em que possuir dinheiro era, para muita gente, uma questão de vida ou morte. Então, numa época que ela está contando da história europeia, né? Para nós aqui ainda, né, ter dinheiro é uma questão de vida ou morte, né? Cada vez mais com a liberalização, né, com a neoliberalização da economia, então aqui ela escreve isso com, olha, que momento que eles viveram, mas nós aqui no Brasil, a gente vive esse momento hoje. Não só no Brasil, mas também, por exemplo, nos Estados Unidos, a questão da saúde, né? As pessoas lá morrem de medo de adoecer porque pagar médicos, pagar hospitais, lá é muito caro porque eles não têm SUS. Então, nós aqui no Brasil ainda temos um SUS que foi extremamente ampliado ao longo do governo do trabalhador que a gente teve, né? Antes do golpe. Então, aqui ela está dizendo, ó, numa época em que não ter dinheiro era para muita gente uma questão de vida ou morte. E lutar por dinheiro, brigar por dinheiro, passa a ser uma coisa importante. E aí essa é uma das coisas que explica também a violência. Então o que ela diz que aconteceu? Os preços dos alimentos aumentaram, mas o salário, o poder de compra foi desvalorizado. E que isso não significa a mão invisível do mercado, como se diz, né? Os economistas liberais falam. Ela diz que isso é resultado de uma política estatal que impedia que os trabalhadores se organizassem. A gente já viu em outros vídeos o quanto que foi feroz, né, o ataque contra os trabalhadores organizados, lutando por seus direitos e por formas de produção que não seja essa da extrema exploração e vulnerabilidade daquele capitalismo nascente, e, ao mesmo tempo, que também não fosse como era a organização de exploração do trabalho no feudo, né? E foram violentamente reprimidos. Quem quiser entender mais, procura os outros vídeos que a gente fez na sequência da leitura deste livro. Então, retomando, né, ela diz que se trata de uma política estatal que impedia que os trabalhadores se organizassem, enquanto dava aos comerciantes a máxima liberdade com relação ao estabelecimento de preços e ao movimento das mercadorias, inclusive a exportação, mesmo que faltasse e que encarecesse o preço dos alimentos para o povo local. Então, ela coloca aqui que levou séculos para que os salários na Europa voltassem ao nível a que haviam chegado no final da Idade Média. Tá lá na Europa, não aqui, né? Aqui, então, é como se nós estivéssemos vivendo aqui ainda um capitalismo deste primeiro momento lá no continente europeu, né? Então, ela diz que a situação lá ficou tão terrível com relação ao valor do salário que os artesãos, homens, tinham que trabalhar 40 semanas para ganhar o mesmo que ganhavam em 15 no começo do século, né? Isso no século XVI. Aí ela conta que o colapso do salário foi especialmente desastroso para as mulheres. No século XIV, as mulheres recebiam metade da remuneração de um homem para realizar a mesma tarefa, ou seja, metade, já é menos. Mas, em meados do século XVI, estavam recebendo apenas um terço do salário masculino, que já estava reduzido, como a gente viu, e não podiam mais se manter com o trabalho assalariado, nem na agricultura, nem no setor manufatureiro, um fato que, sem dúvida, é responsável pela gigantesca expansão da prostituição nesse período. Em 1550, e muito tempo depois, os trabalhadores da Europa eram chamados simplesmente de pobres. Foi nesse período, né, em 1550 e nos anos seguintes, nas décadas seguintes, os trabalhadores da Europa eram chamados simplesmente de pobre. Então, você não falava, o trabalhador, você falou o pobre, o pobre. Aliás, é uma coisa que é curioso que quando eu leio isso, lendo uma mulher que ao escrever isso está meio espantada, ao conhecer essa história, né? Eu leio e falo assim, bom, mas isso é ainda a realidade do Brasil, né? É o pobre. Né? O pobre é esse trabalhador precarizadíssimo, né? Cujo salário ou cujo pagamento por seus serviços é extremamente desvalorizado, com um pouquíssimo poder de compra. Aí ela fala que as provas dessa dramática pauperização são as mudanças ocorridas na dieta dos trabalhadores. A carne desapareceu de suas mesas, com exceção de uns poucos restos de toucinho, assim como a cerveja e o vinho desapareceram, e também o sal e o azeite de oliva. E eles passaram a ser aquelas pessoas que comem pão, né?
O pobre, que é o trabalhador, é o que come pão. Aí ela cita aqui um texto, né, de um cara que chama Heinrich Müller, que em 1550 fez o seguinte texto, né, comentou escrevendo a seguinte coisa, dois pontos, abre aspas. No passado, comia-se de uma forma diferente na casa de um camponês. Naquela época, havia abundância de carne e alimentos todos os dias. As mesas das feiras e das festas dos vilarejos afundavam de tanto peso. Hoje, tudo realmente mudou. Por alguns anos, de fato, uma época de calamidade, que preços altos, e a comida dos camponeses, que estão em melhor situação hoje que ele está dizendo assim, nessa lógica da desapropriação da terra, do capitalismo rural, do assalariamento, do trabalho, né? Tá, e a comida dos camponeses, que estão em melhor situação, é quase pior que a comida dos trabalhadores e ajudantes. E ela fala, e aqui ela diz uma coisa muito interessante, que teve ocorreu, né, uma penúria muito violenta nas décadas de 1540 e 1550, e novamente depois, nas décadas de 1580 e 1590. Ela diz que foram uma das piores épocas, né, de precarização na história do proletariado europeu, coincidindo com distúrbios generalizados de uma quantidade recorde de julgamentos de bruxas. Então, olha só, numa época em que essa transição para o capitalismo, a desapropriação da terra coletiva, que possibilitava uma economia de subsistência nos momentos mais difíceis, em que isso não existe mais, porque a terra foi destituída e acumulada na mão de pequenos, pouquíssimos proprietários, então a fome cresce, as pessoas não, o salário diminui, os preços sobem, as mulheres mais precarizadas ainda que os homens, porque o salário delas muito menor e com menos possibilidade de trabalho em várias áreas, os homens também passando fome, ou seja, um caos. E é nesse momento em que também tem um grande recorde de julgamentos de bruxas, ou seja, é a bruxa que está trazendo a calamidade, é a mulher que está trazendo a calamidade. Então é impressionante mesmo como que as mulheres foram o bode expiatório pelas culpas ou pelos erros ou pela crueldade dos primeiros momentos, que podem ser primeiros séculos, de desenvolvimento do capitalismo. Então o desenvolvimento do capitalismo não foi uma euforia, o desenvolvimento do capitalismo foi muito, esse primeiro momento foi muito terrível para o próprio povo europeu. E aqui também, e as colônias, né? Tem que pensar que, paralelamente a isso, está tendo a ocupação das colônias, o processo colonial acontecendo, né? Então, eu vou ler outro trechinho que ela diz assim: o desejo por comida entre os pobres alcançou proporções épicas, inspirando sonhos de orgias de comilança, né? E causando obsessões apavorantes, como a convicção difundida entre os agricultores do Nordeste italiano de que as bruxas vagavam pelo campo à noite para se alimentar de gado, como eu já tinha dito anteriormente, né? É impressionante como que a Europa, ao mesmo tempo em que ela ajudou a elevar a vida humana geral, né, novos patamares tecnológicos, era também um lugar onde as pessoas não tinham o que comer e morriam de fome, né? Na própria Europa. Então, não só nas colônias, também uma violência entre o próprio povo europeu. Aí ela fala que a comida passou a ser um objeto de desejo tão intenso que se acreditava que os pobres vendiam sua alma para o diabo para que ele lhes ajudasse a conseguir alimentos. E aqui também essa ideia de que a bruxa vendia sua própria alma ao diabo, assim que ela se transformava em bruxa, para ter poderes. E a bruxa, então, segundo eles, faria a mesma coisa com os homens. Eles venderiam sua alma para a bruxa, que automaticamente estava dando ao diabo para ter mais poderes. Então, todo esse imaginário louco sobre o que a bruxa fazia tinha a ver com essa inacessibilidade, esse não acesso do povo trabalhador ao alimento. Então, se tem essa coisa da bruxa como bode expiatório, também uma imagem de poder, né? Contra a impotência, né? E o povo não viveu isso passivamente, né? Ela disse que, ela cita aqui, né?
que esse povo faminto muitas vezes invadia cidades para aproveitar a distribuição de cereais ou para atacar as casas e armazéns dos ricos, que, por sua vez, corriam para conseguir armas e fechar as portas das cidades, de modo a manter os famintos do lado de fora. Isso que me espanta. A gente vai lendo, eu vou lendo isso daqui, né? Eu vou lendo isso, lendo para vocês e falando, não, isso aqui é tão realidade brasileira, né? Esse momento em que o Brasil está tão vulnerável, desemprego alarmante, risco de fome, e ao mesmo tempo todo um discurso, olha, vamos conseguir armas para fechar as portas, impedir que esses famintos roubem as nossas comidas, né? Que é uma coisa que a gente vive hoje e que algumas pessoas no Brasil votaram no atual presidente que prometia isso, né? Vamos correr para conseguir armas e fechar as portas contra esse povo miserável que ameaça a nossa acumulação de riqueza. E a fome passa a ser culpa do próprio povo e não de uma política econômica, de uma lógica econômica errada e cruel, né? Então, ela vai dizer que a coisa é tão grave, tão grave, tão grave, que enquanto no século XIV e XV os trabalhadores lutavam por liberdade, né, a ideia de liberdade com relação ao senhor feudal, ela vai dizer que no século XVI e XVII os trabalhadores eles protagonizaram revoltas por mais comida e não por liberdade. Quer dizer, isso vai mostrando o quanto que foi precarizando com o valor do trabalho, né? Então, ela diz que esses trabalhadores foram espoliados pela fome, protagonizaram ataques a padarias, armazéns e motins contra a exportação de colheitas locais, porque o dono das terras, né, o capitalista rural, produzia comida, exportava para acumular dinheiro e a população ali ficava passando fome, porque o salário que o povo ganhava não dava acesso à comida. Aí ela vai falar aqui, então, sobre as mulheres, né? Vou ler um trechinho aqui em que ela fala das mulheres. Eram as mulheres que, em geral, iniciavam e lideravam as revoltas por comida. Na França do século XVII, 6 dos 31 motins de subsistência estudados foram perpetrados exclusivamente por mulheres. Nos demais, a presença feminina era tão manifesta que chegaram a ser chamados de motins de mulheres. E no século XVIII se chegou a dizer que as mulheres se destacaram nesse tipo de protesto por seu papel de cuidadoras de suas famílias, ou seja, elas tinham crianças para alimentar, não tinham acesso à alimentação, o salário super desvalorizado não dava acesso, ou não tinha alimento porque tinha sido tudo exportado. Então, as mulheres ou elas estavam sempre, evidentemente, nesses ataques. Aí eu lembro aqui no Brasil, né, que isso já houve no Nordeste, e parou com os anos Lula, parou com o governo Lula, porque na véspera chegou a ter da população miserável, pela seca, assim, faminta, atacava supermercados lá no sertão nordestino, né? E isso era um escândalo nacional. Então, é a mesma coisa que acontecia aqui, né? Então, as pessoas sem acesso à alimentação, impossibilitadas, elas atacavam as padarias, o lugar onde tinha o pão, comida, e roubavam. E as mulheres eram muito presentes nisso, com homens ou apenas mulheres, grupos de mulheres fazendo esses ataques, né? Até porque as mulheres foram muito arruinadas pelos altos preços. Por quê? Porque tinham menos acesso ao dinheiro e ao emprego que os homens. Se já era assim no período medieval, na lógica econômica do feudo, agora ficou pior. Então, elas dependiam muito de comida barata para sobreviver, porque elas não tinham mais aquelas comunidades de partilha de terra que dava para garantir ao menos a comida para os filhos e para a família. Aí ela conta de um levante, chama Levante de Córdoba, que em 1652. Aí a narrativa é assim, abre aspas. Cedo pela manhã, quando uma mulher pobre foi chorando pelas ruas do bairro pobre, levando o corpo de seu filho, que havia morrido de fome. Então, essa cena, essa situação daquela mulher no bairro pobre, carregando um filho morto de fome no bairro, isso gerou um levante popular. E o mesmo aconteceu no ano de 1645, quando mulheres saíram às ruas para proteger seus filhos da fome. Na França, as mulheres cercavam as padarias se estivessem convencidas de que os cereais seriam racionados ou se descobrissem que os ricos haviam comprado o melhor pão e que o restante era mais minguado ou mais caro.
Então, elas ficavam vigiando essa questão da distribuição do alimento e dos preços. Olha, multidões de mulheres pobres se reuniam nas barracas dos padeiros, exigindo pão e acusando-os de esconder as suas provisões. As revoltas estouravam também nas praças, onde tinham lugar os mercados de cereais ou nas rotas em que iam as carroças com milho para exploração e nas margens dos rios onde os barqueiros eram avistados carregando sacos. Então, se pensar, olha, estão levando os sacos para vender para outras pessoas e estão tirando a comida daqui, a gente vai passar fome, ou não vai ter comida, ou a que ficará muito cara. Então, isso gerava revolta e levantes das mulheres que ficavam vigiando. Nessas ocasiões, então, os amotinados armavam emboscadas para as carroças, com forcados e varas. Os homens levavam os sacos, as mulheres juntavam todo o cereal que fosse possível em suas saias e iam para casa. Então, não foi. Então, havia uma resistência, uma luta do povo contra esse sistema de matar, esse sistema de escassez criada pelo capitalismo. Então, esses delitos famélicos, né, delitos de fome, se tornaram bastante preocupantes nesse período e também foram alvo, então, de um pensamento sobre como disciplinar isso, né, no século XVI e XVII. Aí ela dá um exemplo que é a recorrência do termo o banquete diabólico nos julgamentos por bruxaria. Então, se imaginava que a bruxa porque a bruxa era essa, então, que ia lá e roubava a comida, né? Sugerindo que banquetear-se de cordeiro assado, pão branco e vinho era agora considerado um ato diabólico se fosse feito por gente comum. Então, a bruxa, essa mulher comum, né, banqueteava-se de cordeiro assado, que ninguém tinha acesso, então ela deve ter roubado com a magia dela, pão branco e vinho, que ninguém mais tinha acesso ao vinho, então isso era um ato diabólico. Então, pessoas comuns que estivessem comendo, né, banqueteando-se de um cordeiro assado, de um pão branco e vinho, possivelmente estavam agindo com a força que o diabo, ou que, né, pela bruxaria, dava a essas pessoas. E que isso me lembra um pouco essa ideia aqui no Brasil tem do pobre de iPhone, e quando teve foi a denúncia, entre aspas, que lá no assentamento do MST, num show que teve lá, que as pessoas que foram, os artistas que foram até lá, comeram camarão, comeram uma boa comida, olha que absurdo, como assim eles são pobres, eles banqueteiam-se, né? Que é impressionante como passam-se os séculos e a gente vê coisas como essa acontecendo hoje, no tempo agora, aqui no Brasil, né? Considerado um ato diabólico que o MST e seus convidados estejam se alimentando bem, né? Com cordeiro assado, pão branco e vinho. Que coisa terrível é isso, né? E lembrando que o MST, uma das militâncias do MST, não é só a conquista de novas terras, mas também a ocupação dessas terras de uma forma comunitária, justamente para garantir a subsistência das pessoas, mesmo quando não haja dinheiro circulando no comércio. Então, viva o MST, viva o MST. Bom, gente, por hoje é isso. Semana que vem eu vou continuar lendo, a gente já está na metade do livro, mais ou menos. A gente termina, acho que até o final de fevereiro. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura e quem quiser vir estudar comigo uma filosofia corpórea para educação somática e psicoterapias no Brasil, vem participar do nosso curso de extensão. Agora com 2 turmas, uma na quarta-feira de manhã, outra no sábado de manhã, quinzenalmente só. A gente se encontra de 15 em 15 dias. Quem quiser mais informações, me procura no Instagram, tá? Fernanda Carlos Borges, lá no Instagram, e me chama no direct e a gente conversa. Vem estudar comigo, você vai gostar. Então, até semana que vem, um grande abraço para vocês.